A nossa confissão também vai falar sobre a ausência de qualquer requisito prévio para o homem ser salvo. A confissão diz o seguinte: apenas e somente a alma desprovida de um pecador e ímpio para receber a Cristo, como Cristo, enquanto crucificado, morto e sepultado e ressurreto, sendo feito príncipe e salvador para tais pecadores. Note, irmãos, que esse texto ele destaca que não são necessárias qualificações, preparações, os terrores da lei, como vimos anteriormente, ministérios precedentes da lei para que alguém possa ser salvo. Romanos 4, verso 5 e também 1 Timóteo 1, verso 15, ali o apóstolo Paulo enfatiza que a justificação é para o ímpio que crê. Vocês percebem o que está sendo dito aqui nas Escrituras e também na nossa confissão de fé? Que o Evangelho ele não é para um grupo de pessoas especiais, pelo contrário, é para ímpios. O Evangelho é para os piores pecadores. O Evangelho não busca um grupo especial, não buscam requisitos especiais das pessoas. É como se tivesse duas senhoras ali, e aí então o pregador soubesse da vida dessas duas senhoras, e uma tem uma vida muito devassa, mas a outra é uma mulher moralmente aceitável, e ele então diz, o evangelho será pregado para aquela que tem a vida moralmente aceitável. Isso é totalmente contrário ao evangelho. O evangelho é para ímpios, é para grandes pecadores, é para o pior dos pecadores. E é justamente isso aqui que a nossa confissão nos ensina, quando diz que apenas e somente a alma desprovida de um pecador ímpio. Então, quando a confissão está dizendo isso, irmãos, ela está nos mostrando aquela história de que nós não devemos pregar para uma ou outra pessoa porque ali já estourou. Não, aquela pessoa ali aí já é demais. Essa já é um pecador demais, essa aí não tem mais jeito. Essa é justamente, irmãos, a questão do evangelho. Ele é para o pior dos pecadores. Ele é para Paulo. E Paulo diz, eu sou o pior deles. Esse probleminha é lá na caixa de som que está com mau contato, mas ele tá captando aí o áudio. Tá? Então, o texto da nossa confissão destaca que não são necessários essas qualificações que nós vimos aqui. Nada disso é necessário. É necessário apenas que nós tenhamos em mente que o evangelho é o poder de Deus para tocar nos pecadores ímpios, nos piores deles. Deus alcança os piores pecadores. Quando nós eliminamos essa necessidade de... O evangelho ele derruba barreiras que poderiam impedir os pecadores de se aproximar de Deus. E a mensagem é clara aqui. Qualquer pessoa, em qualquer estado de pecado, pode vir a Cristo e ser salvo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, meus irmãos. Quantas vezes, diga isso para você mesmo, não diga para mim, mas quantas vezes você já disse para si mesmo que tal pessoa, você não vai mais perder tempo com ela, ou então, ainda que você não tenha pregado para ela, mas você diz o seguinte, essa pessoa aí é um grande pecador, e diz, não tem jeito. Não adianta. Eu não vou nem perder meu tempo. Porque você olha para o pecador e vê ímpio. Você olha assim, esse homem, Deus me livre de gastar meu tempo com um homem desses. Com uma mulher como essa. É ímpio demais. Quando você diz isso, irmão, você está colocando qualificações. Você está dizendo que o evangelho é para alguns pecadores. Mas não para todos os pecadores. Você está dizendo que alguns homens eles já estão acima do evangelho. Não pode pregar para eles. E os nossos pais batistas estão dizendo que o evangelho é para os pecadores ímpios. Para os piores pecadores. Então, isso deve abrir os nossos olhos, meus irmãos, para entender
que não há alma que Deus não possa ser misericordioso com ela. Nós não somos deuses para determinar se aquela pessoa vai ser salva ou não, se deve ser salva ou não. Só Deus, na sua soberania, na sua eleição, é que vai nos dizer, depois da nossa pregação e no decorrer da nossa vida, aqueles que Ele chamou e elegeu pelo nosso ministério, como cristãos. Até lá, nós devemos pregar a todos os homens e pregar com afinco, desejando que eles se arrependam e olhem para Cristo. Olha, vocês sabem por que os batistas, no século XVII, que foi o século em que essa confissão foi escrita, eles cresceram muito. Os batistas tiveram um grande crescimento no século XVII e no século XVIII, e no século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, tiveram um decréscimo. Mas no século XVII eles cresceram muito. A primeira igreja batista, ela nasceu em 1638. Não sei se vocês estão lembrando das palestras que eu dei aqui para vocês alguns meses atrás. A primeira igreja nasce em 1638. Em 1644, 7 anos depois, já haviam 7 igrejas batistas. Em 1689, 40 anos depois aproximadamente, já haviam mais de 100 igrejas batistas. No começo do século seguinte, o século XVIII, já haviam 200 igrejas batistas. De onde vinha esse crescimento? É porque, como está escrito por eles, nossos pais, a percepção deles é que o evangelho devia ser pregado entusiasticamente a todos os homens, aos mais ímpios. A pregação dos nossos pais foi de caráter universal. A oferta foi de caráter universal. Eles pregavam para todos. Só se converterão os eleitos. Mas a pregação foi para todos os homens.